E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Vamos chamar aqui o pessoal a aguardar o Instagram notificar que já estamos ao vivo. Bora entrar pra dentro. Tudo certo com vocês? E aí, o que vocês me contam? Como que passaram de ontem? Quais foram as novidades, as chaves que viraram? O que você me conta? Vai? Coloca aqui nos comentários. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Coloca aqui no comentário. Leonete, e aí? Você assistiu a aula de ontem? Conta pra mim como que foi. Se fez sentido. Se é esse o caminho. Se a cura vai chegar aí. Então, é sobre isso, tá? É sobre fazer sentido. Conta pra mim aqui, o som tá bom? Tá dando pra me ouvir bem? Tudo ok? Tudo certo? Como que tá? O que você me fala? Tá tudo bem? Tá dando pra ouvir bem o som? Tá ok? Vou guardar um feedback aqui. Sim? Não? Sim? Não? O som tá bom. Ok. Eu tô tendo um probleminha aqui no retorno, só tá demorando um pouco. Leonete, conta pra mim, você esteve presente na aula de ontem aqui? Tá fazendo sentido? Ok. Tô chamando aqui as leoas de ontem pra entrar. Chamando as leoas. É isso aí. Estamos ao vivo. Então, hoje você vai entender um pouquinho disso tudo que a gente tá falando. Você tá vindo lá do grupo do WhatsApp ou você tá vindo aqui mesmo do Instagram? Como que é que você tá? Então, hoje nós vamos começar. Bom dia, sejam bem-vindas. Então, o que nós vamos olhar hoje? Nós vamos olhar para o nosso segundo dia. Hoje é o nosso segundo dia. Então, eu quero trazer vocês de novo para aquela sensação de agora, de somente agora, para tudo que você está fazendo. É sobre você, é sobre sua autocura, é sobre você se olhar. Pega seu caderninho de anotação, coloca um post-it na porta. Pessoa se amando, por favor não abra, por favor não bata, por favor não incomode. Estou cuidando de mim, quanto mais melhor estou, melhor eu vou estar para vocês. Então, bom dia, seja bem-vinda. Então, nós vamos começar hoje, lembrando, caderninho na mão, somente você e você, ninguém mais presente. Comunica a toda a família que você está se cuidando nesse momento, estudando e entendendo seus sentimentos, emoções, mente, pensamento. Então, no nosso segundo dia hoje, a nossa intenção aqui é trazer a sua mente para o momento presente. Então, em nenhum momento a gente vai trazer essa realidade do externo, tá? Nós não vamos olhar para isso, nós vamos olhar para agora. Então, é importante você comunicar que você está com você mesma, que você não quer ser interrompida, que você quer estar bem para as pessoas à sua volta. Então, faça esse comunicado aí, pega seu caderninho, vem para a aula, pega seu copo com água. Gente, água é vida. Eu já tô aqui com meu copo com água, com a minha jarra azul. Depois, uma outra aula eu explico para vocês, tá? Por que azul? Então, o que acontece? Hoje, eu vou trazer aqui sua atenção para o momento presente. Somente no presente você vence suas batalhas. Não tem como você vencer essa batalha. Porque já é verdade, gente. É uma guerra interior, é uma guerra interna. Quando você chega nesse nível da disfuncionalidade, ter sintomas físicos, de não conseguir respirar, de palpitação, de falta de ar, de tristeza profunda, em constante situação de desespero. Isso é disfuncionalização, tá, Leoa?
Então hoje nós vamos olhar para isso. Somente no agora você vai conseguir vencer isso. Viva no agora. Ontem a gente venceu todas essas batalhas. Ontem a gente conversou muito sobre isso. Ontem nós vencemos a ansiedade. Lembra que a gente fez a declaração que a gente vence, governa sobre tudo isso, que nós acessamos o domínio, o governo da nossa mente. Então quem teve na aula de ontem, a gente fez as declarações juntas. Eu acesso o governo, eu domino sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos. Eu sou governante, eu sou herdeira. Então, ontem nós vencemos essa parte, que é o acesso, a posse daquilo que é nosso, tá? Da nossa herança, que é por direito divino, que é a saúde, que é a coisa natural. Então, ontem nós fizemos isso. No momento presente, a gente vence as nossas batalhas. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que você compreenda o que nós estamos fazendo aqui, tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a autocura, tá? Que é olhar aquela disfuncionalidade e resolver com a nossa própria farmácia interna, tá bom? Lembrando, a aula de ontem caiu energia no finalzinho, na hora que eu ia comunicar a vocês. Mas a realidade é o seguinte, nós estamos em jejum, tá? Lembra que só é permitido água. A janela aberta alimentar, tá? Se vocês comeram até 8 horas de ontem, vocês vão comer 8 horas hoje, depois da aula, tá? Só água. Elaine, pra que eu preciso? Pra desintoxicar, pra te dar clareza, pra te dar visão, pra te dar entendimento, sabedoria. O jejum dá clareza, por isso que eu tenho esse estilo de vida, eu faço todos os dias. Elaine, eu não faço, eu não consigo. Infelizmente, você não vai conseguir acessar, porque é fundamental a desintoxicação. Eu falei ontem, você não é um corpo aqui nessa terra, você é alma e espírito vivendo em um corpo, usando um corpo para estar aqui, experienciando as coisas. Quando você só dá espaço para o teu corpo ter, para realizar os desejos do seu corpo, o gosto do seu corpo, você não acessa as suas funções almática e espiritual, que é o nosso modo natural. A autocura, ela vem da alma e do espírito, não é da carne, tá? Não é do corpo físico. Isso também não se trata de religião. Então, eu quero trazer essa clareza para você, porque eu já disse também na outra aula, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Você só está em algum nível ou em alguma fase porque você ainda está ignorando o próximo passo daquilo, tá? Então, você precisa acessar as pessoas que conhecem algo que você ainda não acessou, e tá tudo bem, nós estamos aqui para isso mesmo. Quem for iniciar o jejum hoje, faça com ordem do seu médico, tá bom? Eu faço as coisas aqui por minha conta e risco, mas eu não vou orientar ninguém a fazer sem o acompanhamento de um médico, tá bom? Do seu médico, do seu nutricionista. Inclusive, eu tenho uma nutricionista que topzera, que tá sempre junto comigo, sempre me dando respaldo, sempre me dando um auxílio, acompanhamento, que é a Cristina Pereira. Depois, se vocês colocarem um arroba dela, vocês vão acessar ela aí. Ela é incrível, muito, muito, muito capaz. Ela recomendo e sensacional, tá? Só que vocês não façam sem ajuda médica ou de uma nutricionista, tá bom? Já indiquei aqui a minha. E aí fica a critério de vocês. Eu não vivo sem jejum, porque eu alimento minhas 3 esferas, porque eu aprendi que a gente pode chegar aonde quiser. Só que temos que pagar algum preço, e um dos preços é a clarificação, a clareza do caminho, a sabedoria. Você só acessa através de jejum, tá bom? Então, o que acontece? O que a gente tá fazendo aqui é sobre isso, tá? Sobre que você não é a sua mente, você não é a sua mente. A mente que cria os pensamentos que vão e vêm. Ontem a gente aprendeu o que é o pensamento que vão e vem. Então, a mente que cria esses pensamentos que vão e vêm, tentando te puxar para baixo. Entenda de uma vez por todas, Leoso, você não é essa mente, seus pensamentos vão e vêm. Então, você precisa ter essa clareza, você não é o que você está pensando, isso é só uma fase, é só um momento, e eu vou te explicar isso. E hoje nós vamos falar da profundidade, do poder dos nossos membros. O que são membros? Nossos membros, braços, corpos, pernas, cabeça, são membros de um corpo.
Então isso tem muito poder. Cada membro do nosso corpo tem poder, tá? Ele carrega o poder em si. E hoje nós vamos falar do menor de todos, porém o mais perigoso. Ele tem poder de ceifar as vidas. Ou ele tem poder de alavancar. Ontem nós entramos em uma introdução disso. E hoje nós vamos falar com profundidade desse membro poderoso. E que você precisa olhar com muito cuidado, tá? Que é a nossa língua. A língua, ela existe, tá? Ela tem muito poder. Ela é o mais poderoso dos membros do nosso corpo. Então, ela está implantada dentro da gente. E o poder de vida e da morte está implantado na nossa língua. O poder de vida e da morte está implantado na nossa língua. A língua é o leme do seu corpo. Por favor, Leoa, presta atenção, isso é seríssimo. Eu só consegui sair do lugar onde eu estava quando eu comecei a controlar a minha língua. Ela tem poder de vida e de morte, de prosperidade, de abundância, ou de depressão, ou de coisas ruins. Entende? É isso que eu quero que você tenha. Escolha hoje controlar a sua língua. Você vai identificar que o seu corpo vai estar reagindo conforme as palavras que você fala, tá bom? Isso é muito sério. Então, tem controle, toma controle absoluto da tua vida por meio da tua língua. É incrível isso. Você vai tomar controle absoluto da tua vida por meio da tua língua. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu quero deixar bem claro, não se engane. A língua nos faz criar vícios de falar mal das pessoas, mal do lugar onde estamos. Ela faz a gente criar um vício, vira um vício, se acostuma a falar mal. Você acostuma, isso é vício, tá? Tudo que você acostuma, faz inconscientemente, é vício. Tudo que você faz mais de uma vez repetida é um vício. Então ela acostuma, ela vai te dar o costume de falar mal das pessoas, do lugar onde você vive, falar mal dos nossos familiares, dos nossos filhos, do esposo, do marido. Nossa, a língua é assustadora. Então, ela é um membro, um membro abusado. A língua é um membro abusado que te afasta da prosperidade, te afasta da abundância. Então, a gente vai observar isso. E não adianta você falar, não adianta você dizer pra mim, a língua é isso, aquilo. Você acha, foi só uma palavrinha, foi só uma coisinha que eu falei. Não adianta, que não vai dar bom. Você vai acostumar em falar mal. Então, cuidado com a palavra que você verbaliza na tua vida. Verbaliza sobre a vida dos seus filhos. A língua, ela é um carrasco usando touca, capuz. Então, a gente precisa olhar para o que estamos verbalizando, tá bom? Então, comenta aqui, hashtag mais conexão e menos ansiedade. Então, a gente vai se conectar com tudo isso. E hoje é isso. Eu conheço as pessoas, a gente conhece as pessoas simplesmente pelo que ela tá falando. Se você parar para observar hoje, você pode olhar isso, apesar você tá aprendendo isso hoje. Comece a olhar no seu dia a dia o que as pessoas têm falado, você vai conhecer aquela pessoa. Pelo que ela verbaliza, você sabe quem ela é, o que ela almeja, o que ela quer alcançar. Só pelo que ela tá falando. Entende? Você sente a pessoa que usa o membro da língua de forma errada, você vai perceber ela na hora, quem é ela. Então comece a olhar para isso. Tudo que você tem no seu coração, você verbaliza. Tudo que você tem no seu coração, você verbaliza. E como que você manda as informações para a tua língua colocar para fora? Através do que você tem visto. A fé vem por ouvir e ver a palavra. Então, você vai reparar o que você está assistindo. O que você tem assistido na TV? Lembra que a gente entrou nisso ontem? O que você tem ouvido? Quais tipos de música? É necessário você ficar ouvindo? Elaine, mas eu gosto de funk, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de... Tá tudo bem você gostar disso, mas isso é o teu corpo. Você está realizando as vontades e desejos do teu corpo. Chega de andar pela carne, sabe? Que sentido faz na tua vida ficar ouvindo essas coisas que não faz bem pro teu coração, pro teu desenvolvimento, pra tua prosperidade, pra tua abundância? Se você fez isso até hoje e não deu certo, faz um pouquinho do que eu tô te falando agora. Tenta mudar esses padrões. Pra que ficar insistindo em padrão, em situações que não vai te levar pra lugar nenhum? Entende? O que você tá assistindo? O que você tem ouvido?
O que você tem falado por aí? Quem que é a galera que você tem andado? Então, presta atenção sobre isso. O seu coração só fala daquilo. A sua boca só fala daquilo que o seu coração tá cheio. Beleza? Fez sentido até aí, Leoa? Então, organize tudo para que você não ande por aí, vomitando as coisas ruins, sabe? Você vai lá, se enche de coisa ruim, vê TV, vê isso, vê aquilo, vê jornal, gente, só tem coisa ruim. Quer saber de alguma informação específica, você vai lá dar uma pesquisadinha. Não faz sentido você ficar sabendo de notícias ruins. Pra quê? O que você quer com isso? Entende? Aí você se enche de coisa ruim na televisão, se enche de coisa ruim no jornal, se enche de coisa ruim em novela, nisso, aquilo, outro. Pra que essa cuidação da vida dos outros? Ouve músicas horríveis. E aí depois você sai vomitando essas coisas ruins nos outros, porque você tira isso de você e acha que os outros são obrigados a ouvir isso. Então preste atenção, cuide desse órgão, cuide da língua, organize tudo para que você ande por aí soprando coisas boas, palavras de vida, palavras de grandeza, palavras de edificação, tá? E não fica por aí ceifando a felicidade dos outros. Pelo amor de Deus, Leoa. Porque tem gente que entra tanto nesse estado e acha que é natural ficar falando da vida dos outros, falando de fulano, maltratando, magoando. É a tua boca que tá fazendo isso, porque é você que tá deixando. Então, hoje, para de reclamar, para de ficar falando da vida alheia, para de ficar apontando os erros dos outros. Você não tem nada com isso. Cada um vai ser responsável pelaquilo que tá fazendo. Você não tem nada com isso. Vai cuidar da sua vida. Não esquece de tomar água, hein? Além do jejum que a gente vai fazer hoje. Bom, eu já estou em jejum, né? Já falei pra vocês. Esse jejum, essa janela alimentar, que é pra dar clarificação de caminho, encontrar propósito, tá? Nós vamos fazer jejum de ficar falando, jejum de falar mal das pessoas. Chega, nós não vamos falar mal de ninguém. Não vamos falar. Você não tem nada com isso, tua vida não muda, nada muda. Você tá ganhando pra ficar falando mal das pessoas? Se você quiser falar mal das pessoas, isso, aquilo, vai lá, abre um canal do Instagram, lá, abre um negócio lá e fica falando lá. Pelo menos você vai monetizar, ganhar um dinheiro com isso. Só que chega de reclamar. Chega de ficar colocando o seu ponto de vista onde não é solicitado, onde não vai fazer diferença. O dia de hoje é jejum da palavra falada. Bora fazer esse jejum? Jejum da palavra falada? Vamos reinar, governar sobre a nossa língua. Se você não tiver coisas boas para falar, então não fale nada. Se você não tiver coisas boas para falar, não fale nada. Silêncio absoluto. Dê um bom dia, uma boa tarde, boa noite, segue tua vida. Não fala. O que você vai acrescentar na vida do outro se você não tem nada de bom para ser dito? Fique em silêncio. Quando o seu dia, o que eu falo para você sobre isso? E você vai perceber o quanto o seu dia vai ficar bem mais leve. Quando você não tem nada de bom para falar e você tá em silêncio, você percebe que o seu dia vai ficar muito mais leve, muito mais leve. Por isso, o voto de silêncios, não sei se vocês lembram que o pessoal da Bíblia, os freios, essas pessoas, os budas, aqueles grandes silenciadores, eles faziam votos de silêncio. Votos de silêncio têm muito poder. Por quê? Aí você começa a se ouvir, você começa a ouvir a voz de Deus. Que Deus, ele não ouve nesse barulho, sabe? Deus é a voz mais suave. Quando você faz esses votos de silêncio, silencia, você começa a se conectar com você, você começa a se conectar com a fonte, você começa a olhar para você, começa a entender o que você precisa resolver. Então, é tudo sobre isso. Tá fazendo sentido aí pra você, gente? Tá fazendo sentido? Compartilha essa live aí com os amigos, porque eu vou deixar disponível só por 24 horas, depois eu vou tirar do ar, tá? E aí, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assistiu. Então, você consegue compartilhar essa live aí com os amigos, para as pessoas chegarem. Então, a tua língua é a materialização
do seu interior. Olha isso que forte. A tua língua é a materialização do seu interior. Tudo que você fala é a materialização daquilo que você tem dentro. Então presta atenção, tá? Não adianta dizer que não é. Porque é sim. Então, eu enviei uma solicitação para participar. Oi, Gi, você quer entrar aqui também? Você clicou errado aí. Então, o que acontece? Não adianta dizer que não é, porque tudo na vida da gente é materializado. E o nosso coração, o nosso pensamento é materializado através da nossa boca. O que eu penso, que eu falo o tempo todo sobre isso. A gente fala o tempo todo sobre isso. Então, nós vamos fazer hoje jejum de não falar das pessoas, beleza? Então, vamos fazer isso aí. Não é difícil. Olha, eu vou falar o seguinte pra vocês. Toda vez que vocês pensarem em falar mal de alguém, fecha a boca, repensa 2 vezes e não vai falar. Não é pra falar nada, tá? Então, gente, é tão difícil. Tem gente que fala assim, Elaine, mas é muito difícil, eu não consigo fazer jejum. Elaine, é muito difícil, eu não consigo. Para também, a gente vai... Lembra que a gente falou que ia trocar algumas palavras? Troca palavras difícil por desafio. É desafiante, é desafiador você ficar vigiando as suas palavras para não maltratar o outro, para fazer jejum. Então, eu sei que é desafiador, mas não é impossível. Você é herdeira, você é filha de Deus, do Todo-Poderoso, de um todo. Não tem nada que te impeça de caminhar, a não ser você mesmo. Então, faça o teste. Lembra que eu falei? A guerra é interna, é você contra você. Não tem o que dizer do outro ou do Bertano de Cicrano. Chega disso. Chega de querer dizer que é as outras pessoas, tá? A batalha é interna. Nós estamos, a partir desse momento de jejum, de falar dos outros, de falar coisas que ceifam, de falar coisas que não é edificante. Não tem nada de bom para falar, nada de interessante? Silencia. Silencia. Não tem nada difícil. Tudo é desafiante. É desafiante controlar a língua, mas não é difícil. Você vai passar para o desafio hoje de controlar a sua língua, de controlar o que você verbaliza. Governe sobre esse membro e tudo mais na sua vida vai ser edificado. Lembre-se que você é uma observadora agora. Agora você observa tudo na sua vida. Aprenda a observar o que você tem feito, seus movimentos, o que você tem pensado e falado. Isso a gente viu na aula de ontem, tá? Sobre o que a gente observa, como a gente observa. O que você tem assistido, ouvido, vai observando, observa, faz sentido você continuar sobre isso. Então, para com isso. E outra coisa que eu quero trazer para você, além de você só observar, você não é nada disso que você está vivendo agora. Sim, você não é nada disso que você está vivendo agora. Isso que você está vivendo agora é só uma fase. Essa fase de crise de ansiedade, de depressão, de pânico, é só uma fase. Esse momento aconteceu por causa da desfuncionalização, da desconexão. Então você está vivendo essa fase, você não é essa fase. Logo isso passa, você vai tratar isso aqui e você vai ter um próximo nível, você vai estar em outra fase, entende? A gente não é essa realidade agora, nós estamos essa realidade agora. Tá fazendo sentido? Quando você olha para o mundo dessa forma, você consegue alavancar. Por exemplo, o que eu posso dar mais de exemplo? É só uma fase, tudo vai passar. Por exemplo, eu estive funcionária pública, eu não era uma funcionária pública. Tá fazendo sentido? São fases. Você está diretora de algum lugar, você não é a diretora. Porque é fase, depois você vai querer o próximo nível disso, entende? Aí você vai estar em outra fase. Porque tudo na nossa vida passa, tudo passa. Você está com ansiedade. Aliás, você estava, vamos dizer, no passado. Você estava, né? Porque você não é ansiedade. Tá entendendo? Então a gente precisa olhar para isso. A vida só tem sentido. A vida só tem sentido por causa dessas fases. Por causa desses ciclos. Eu vou entrar aqui num.
numa situação com você, referente à morte. A vida só tem sentido, olha que interessante, por causa da morte. Você sabia disso? A vida só tem sentido por causa da morte. Porque a morte é uma fase natural, é o nosso estado natural, leoa. Você precisa entender isso, soltar e desapegar. A vida tem sentido por causa da morte. Nós temos que olhar para a morte como uma fase natural, que ela é uma fase natural da nossa vida. Se não fosse a morte, nós ficaríamos loucos aqui nesse mundo. Olha que interessante a gente olhar para essa ótica. Se não fosse a morte, nós ficaríamos loucas aqui, desesperada. Porque a morte é natural, a morte ela é natural, ela precisa acontecer. Ela é o descanso da alma, uma alma que aguenta. Por quê? Isso é uma coisa que a gente vai entrar ainda nas próximas aulas. A alma ela é eterna, tá? Então, o nosso corpo precisa morrer para a nossa alma descansar. O descanso é um estado natural. Você precisa entender isso. Ó, você vem pra cá pra terra, você brinca, você joga, você se diverte. Esse vir pra cá pra terra que eu falo é no seu ápice do nascimento, tá? Você nasce aqui na terra, você brinca, você se diverte, você trabalha, você come as melhores comidas, né? Você fica feliz, você fica triste. São várias coisas acontecendo, sabe? Aí chega uma hora que o estado natural tem que acontecer, que é a morte, que tá tudo bem. Então a gente precisa olhar para essas fases da vida com naturalidade. As disfuncionalizações acontecem, a depressão acontece, a ansiedade acontece, porque a gente desconecta do que é natural. São fases, são ciclos, beleza? Tá fazendo sentido até aí, gente? Elaine, você fala isso, mas não é fácil isso, aquilo outro. Nada é fácil nessa vida, nada é fácil nessa vida. Se fosse tão fácil, a gente nem precisaria estar aqui. Nós estamos aqui para experienciar essas coisas, evoluir e crescer com isso, tá? A morte é um estado natural, é o descanso da nossa alma. Não há alma que aguente ficar vivendo isso que a gente vive o tempo todo, tá? Tá fazendo sentido aí? Então, bora pro próximo nível, tá? Aceitar essa fase da vida. Qual a fase da vida? A morte é uma fase da vida. É uma parte natural da nossa existência, cara. Não tem como a gente pular isso. Depois que eu virei essa chave, acabou. Eu não tive mais conflito interno. Eu não tive mais angústias, tristezas. Acabou, porque eu entendi, tá tudo bem. Então, quanto mais você resistir para entender aquilo que é natural, mais problemas você vai ter. E esses problemas vão se aparecer no seu corpo físico, no seu olhar, no seu rosto, no seu membro caído. Porque você não aceita o que é natural. É natural, tá? O nome já fala, é natural. Beleza. Tenha fé em Deus para ter certezas no seu coração. Muitas coisas acontecem porque a gente não acredita que Deus é e são fases, tá? Então, as certezas que a gente tem da vida é por causa da fé. E tá tudo bem. A palavra de Deus, as pessoas... Ó, o que acontece? A língua, ela pode até ajudar nisso também, tá? Ela pode ajudar nessa questão para você sentir, para você ter certeza. A palavra de Deus e as pessoas, elas dizem assim, ó. Na Bíblia, está na palavra, tá? A palavra, ó. As pessoas dizem assim, deixa eu trazer com mais clareza. As pessoas dizem assim, ó. A palavra de Deus diz. O que eu quero trazer para você nessa hora? Que a língua, ela tem tanto poder sobre todas as coisas, que quando as pessoas vão se referir a algo, fazer referência, elas dizem a palavra, usa a Bíblia como a palavra. Diz, a pessoa disse, fulano disse. Olha o poder do membro da boca. O livro sagrado, a Bíblia, ela se referencia, muitas pessoas fazem referência a ela como a palavra de Deus. Então tem muito poder. Vamos entrar para esse estado natural, tá bom? Então, olha o poder disso. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Olha quanta coisa que a gente vê. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Jesus é vida. Entra o estado natural. Domina a tua língua, domina a tua boca. Jesus é a palavra. Olhe como a palavra tem poder. A palavra tem muito poder. Não adianta. A palavra,
Olha, outra coisa que a Bíblia fala, a palavra andou entre nós. Jesus é o verbo, Jesus é amar. O que quer dizer? Eu quero trazer isso para vocês também sobre o verbo amar. Jesus é o verbo, amar. Amar, ela não é palavra, não é o que eu digo. O verbo amar é verbo, é ação, entende? Não é só por causa disso. Então, toda vez que você verbaliza, você fala a palavra, você está colocando uma coisa em ação. Isso é muito sério. Então, presta atenção nesse sentido que você tem trazido aí. Então, para de ficar se viciando em falar, usar as palavras contra você, contra seus familiares, contra a pessoa. Ou você é vida, ou você é amor. Quem tá na vibe do amor, quem tá conectado na fé, não fica enchendo o saco, sabe? Magoando as pessoas com palavras fúteis, inúteis. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui pra mim, eu vou falar isso de coração, profundamente. Eu falo isso muito com as pessoas nos meus treinamentos presenciais. Não gosto muito de falar aqui, porque tem gente que não faz sentido, sabe? Ela sabe que é, mas não gosta de ouvir. Mas eu vou falar, ó. As pessoas que não são tolas, as pessoas que não são fracas, as pessoas que não são fúteis, elas não falam das pessoas. Não falam. O que eu vou falar para você? As pessoas que causam morte, que está viciada em falar dos outros, as pessoas que são fúteis, as que são tolas, as que estão ali voltadas para dentro delas, elas passam o tempo todo fazendo isso, ceifando, enchendo o saco, falando mal, porque não quer olhar para dentro de si e evoluir. Então vamos entender isso agora. Nós não estamos nesse nível. A pessoa que está, ela pode sair a hora que ela quiser, tá? Só que nós estamos em outro nível. Agora nessa aula aqui, quem tá nessa aula aqui, o interesse é total em se cuidar, em se amar, em se melhorar. Então vamos fazer isso dar certo, Então, para você entender, as pessoas todas, elas falam sobre pessoas, falam sobre coisas medíocres. O que são coisas medíocres? São pessoas medianas, tá? São aquelas pessoas que falam sobre coisas, qualquer coisa que não faz sentido. E aí, tem aquelas pessoas também, eu posso trazer aqui para vocês hoje, são aquelas pessoas, as pessoas medianas, tá? Elas falam sobre coisas, elas não, a gente tem esses níveis, né? Tem o primeiro nível, que é aquela pessoa que vive falando, né? Pessoas tolas, que falam dos outros o tempo todo. As medianas, elas falam sobre coisas. Aí elas já não estão falando mais sobre pessoas, elas não estão falando mais de outra pessoa, elas estão falando sobre coisas. Entende? Aí elas já subiram um pouquinho de nível. Estão falando sobre coisas. E um pouquinho melhor, essas pessoas, elas evoluíram acima da média, tá? As medianas, elas estão acima das pessoas que são as pessoas medíocres. E aí elas não estão mais falando sobre pessoas, elas estão falando sobre coisas, sobre carro, sobre isso, um pouquinho acima da média. E tem as pessoas evoluídas, que são as pessoas acima da média, que elas têm visão de futuro, elas falam sobre sonhos, elas falam sobre projetos, elas falam sobre Deus, elas falam sobre a vida, elas estão tratando de negócios. Eu sempre gosto de trazer isso. Essas pessoas acima da média, elas buscam visão de negócio, o que eu posso construir, o que não tem aqui nesse lugar, que eu posso fazer, que eu posso conquistar. Elas pensam e estudam sobre como enriquecer, como fazer mais dinheiro sem precisar trabalhar mais. Olha isso. Então essas pessoas vão falando nesse sentido. Elas buscam aumentar a sua renda, aumentar o seu faturamento, conversam com pessoas e buscam pessoas que estão no lugar que elas querem estar. Como você fez para chegar aí? Não é com inveja, com arrogância, é com nível de conhecimento e clareza, que a gente só consegue no jejum. Lembra que eu falei? As pessoas de hoje que estão acima da média estão estudando sobre o mercado digital. Eu estou aqui com vocês porque eu estudei sobre o digital.
como isso funciona, qual que é o valor financeiro, pode agregar isso na minha vida. As pessoas acima da média estão buscando um conhecimento novo todos os dias. Então a gente traz isso, tá? Elas conversam sobre como gerar um link de venda, como ter o seu próprio negócio, como criar seu próprio curso, sua própria palestra, como eu posso melhorar mais. Essas pessoas, quando abrem a boca, elas edificam, elas geram paz no coração das outras pessoas. Então a gente precisa aprender a chegar nesse nível, a chegar nesse lugar. Porque a vida é sobre crescer e evoluir. Tudo que está parado está morto. Logo, se você não estiver fazendo nada, então nem precisa viver. Para que você quer viver uma vida sem fazer nada? Faz sentido, entende? Eu quero trazer esse lugar para você hoje, Leo, esse lugar de clareza, esse lugar sobre o quanto é poderoso o conhecimento. Você só muda aquilo que você sabe, aquilo que você conhece e aquilo que você sabe que você pode mudar. Porque se você não sabe, você não vai mudar. Foi para mim tão difícil porque eu não conseguia, eu não tinha essa orientação, essa visão. Eu não tive uma estrutura que me falasse, olha, você não é isso que você tá, isso é só uma fase. Saia daí, busque algo e tal. Então, mas mesmo assim, eu não preciso ficar no lugar de vítima. Eu tenho que olhar para os meus resultados e decidir se eu quero ou não continuar com eles. Falei ontem, vou falar hoje de novo. Não existe certo e errado. Existem resultados. Deu ruim, não gostou do resultado? Melhora, ué. Tá bom, quer permanecer? Também tá tudo bem. Cada um sabe o que faz. Tá fazendo sentido, Leo? Eu não quero que você se sinta mal por isso. Não quero que você se sinta mal pelo que eu tô falando, sabe? Eu não quero. Se você ainda é uma pessoa mediana, tá tudo bem. Ou se você é uma pessoa tola, eu quero que você olhe pra você e decida melhorar isso. Decida melhorar seus resultados para mudar, pra fazer transformação. É isso que estamos fazendo aqui. Para olhar para o que precisamos resolver. Senão não precisava também a gente estar aqui, tá? Então, o que eu quero trazer para você hoje, depois do Suavemente, você nem de longe vai ser a mesma pessoa, nem de longe. Porque as informações, o conhecimento que você tem aqui não vai te permitir ficar no mesmo lugar. Não vai te permitir ficar no mesmo lugar. Não faz sentido. Entende? As pessoas, elas vão ter que te reconhecer novamente. Depois desse programa de 21 dias, as pessoas, elas nem vão te tratar mais da mesma forma. Porque elas não vão saber mais como lidar com você. Você vai evoluir tanto, que elas não vão saber mais com quem estão lidando. E esse é o X da vida, evoluir tanto, que as pessoas vão ter que te conhecer novamente. As que passar por você vai dizer, olha, eu vou ter que te estudar de novo. Você não é mais o que eu pensava que era. E é dessa maneira, Leo. Então, cresça, evolua. Por isso você está nesse programa aqui. Eu digo mais, a sua cura você tratou, você curou, ainda você vai curar pessoas de tabela, tá? O que é curar de pessoas de tabela? É como se fosse um transbordo. Aonde você passa, você cura outras pessoas. É tão real isso, que você tratada, você curada, mulher curada. A pessoa curada, ela nunca se cura sozinha. Ela cura os outros à volta dela. Por que que a Bíblia diz o seguinte? Por onde Jesus passava, ele curava. Jesus era cura em vida. Jesus era a própria cura se movimentando na terra. Então, os enfermos eram curados. Assim é você. A partir do momento que você tratar, que você curar, você vai curar outras pessoas. Eu estou aqui com você hoje porque eu curei, eu tratei a ansiedade, eu tratei a depressão, eu tratei pânico. Então, eu tenho a cura. Eu carrego autoridade sobre isso. E os que virem passar por mim também serão curados. Isso é palavra de Deus. Entende? Não tem como você se tratar de alguma coisa, se curar de alguma coisa e não curar outra pessoa. Impossível. Então você não curou, então você não tratou. Trata, cura, liberta você. Os seus, à sua volta, serão libertos e curados. É incrível. Isso é incrível. Então, eu quero pontuar isso aqui para você entender o quão poderoso é. O resultado vai curar muita gente. O teu resultado, a tua entrega aqui vai curar muita gente.
Você não faz ideia do que nós estamos fazendo aqui. Essa potencialização e esse movimento do suavemente é muito poderoso. Quando você decide se curar e se tratar, a coisa muda, as coisas acontecem, a mudança acontece, a frequência na Terra muda. Porque você está em outra energia, em outra frequência, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A tua decisão de falar, não, chega, basta, eu vou tratar, é incrível. Então a gente vai olhar para isso. Então não se sinta mal se você está ali dentro dos confrontos, se você tá tudo bem. É assim que começa, tá? A gente vai falar de forma profunda, linda, sobre Deus. E é um desafio diário. Vem de forma leve, vem suave. Não deixe de praticar nada que eu colocar aqui para vocês, tá? Porque não faz sentido o conhecimento sem a prática, ele não gera. As pessoas falam assim, eu sou uma pessoa sábia. Sabe que às vezes eu duvido? Porque a sabedoria, ela é herança da prática, do conhecimento aplicado. Então, tem muita gente que é obesa de conhecimento. Ela sabe, ela fica obesa, porque ela não pratica nada. Ela tem obesidade mental, intelectual, de muito saber, de muito conhecer, mas não pratica nada. Isso não é sabedoria, tá? Então, eu quero trazer isso para você. A sabedoria, ela vem com a experiência, com a prática aplicada, porque dali você vai tirar os resultados e falar, olha isso, olha isso, olha isso. Você só consegue esses uau, olha isso, quando feito. Não existe sabedoria sem prática. Não existe. Pode vir quem quiser aqui comigo disputar isso, que a pessoa que teve o conhecimento teórico, conhecimento que qualquer um tem. Tem um monte aqui, ó, de livro, tem um monte aqui. Mas se eu não aplicar, de nada adianta. Então, a palavra de Deus, por que eu tenho muita conexão? Porque tudo que eu vejo ali na Bíblia, eu leio e pratico. Tem vezes que eu fico mais de mês numa coisa só, até eu internizar aquilo, praticar e falar, não, agora eu fiz. Não é sobre isso a vida, os livros, você lê, não sei, tem um monte. Só que se você não aplicar, você não vai render, você não vai crescer. Conhecimento sem prática não gera sabedoria para a evolução da vida, beleza? Quero que você compreenda isso. Por isso é importante você ler, internalizar, aplicar para você subir o próximo nível. Então, toma cuidado com isso, tá? Se você não praticar todas as coisas que a gente tá vendo aqui, falando aqui, você vai voltar para trás. Então, é sobre você se tornar um observador agora. Observe sua vida. Observe o que tem falado. Observe o que tem insistido. Observe as músicas que você tem ouvido. Observe o que você vai falar para as pessoas. Observe sobre o que você está conversando. Lembra que as pessoas, a gente tem 3 tipos de pessoas aqui, que são as tolas, os medianos e os medíocres. Então, nós vamos entrar sobre isso. Existem pessoas sábias que nunca leram um livro, porém têm experiência. Exatamente. A experiência é tudo. Por que os nossos ancestrais, os nossos antigos, nossas avó, nosso avô, minha avó, por exemplo, não sabia ler, mas, cara, pensa numa senhora sábia. É a experiência prática da vida, tá? Não adianta. A gente pode também se deparar com muitas pessoas velhas, assim, idosas, e que não viveu vários conhecimentos, várias situações diferentes e não carrega sabedoria. Então, a gente não pode sair desse lugar, viu, Luigi? Muito obrigada por ter pontuado sobre isso. A sabedoria, ela só vem com a experiência, não adianta você querer vir aqui falar pra mim que, não, mas tá o livro, tá, tudo bem, mas qual é a sua sabedoria, experiência aplicada disso? Não adianta. Eu só consegui chegar nesse lugar onde eu tô hoje porque tudo que eu lia na palavra, eu aplicava. Não é fácil, gente. É desafiador, sabe? É muito desafiador. Você fala, não, nossa Deus, mas você tem certeza? É isso aqui mesmo que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá, fazer igual o Jó, viver aquela batalha embolado lá com o anjo, sabe? E experienciar, não adianta. Senão você não vai acessar, você não passa para outro nível. Leitura em si não vira nada. Vira para abrir e te tirar da ignorância, tá? Só que qual que é o próximo disso? Porque tudo tem um próximo passo. Qual que é o próximo passo da leitura? Internalizar e aplicar.
senão você vai estagnar, tá bom? Paralisa. Provérbios. Qual que é o embasamento do que eu tô te falando? Porque lembra que eu falei para vocês tudo, eu vou trazer um embasamento aqui, o teórico. Eu vou trazer o teórico e aí, para vocês conseguirem acessar a sabedoria do alto, vocês vão ter que praticar, gente. Não adianta vocês ficar aqui na live comigo e não praticar. Olha lá em Provérbios 18, 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do teu fruto. Olha isso, olha isso. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que ama comerá do teu fruto. Aquele que ama a língua vai comer do fruto. Não importa, a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que ama a língua vai comer do fruto. Não importa se estou falando bem ou mal, eu vou comer do fruto daquilo que eu estou falando. E acabou, não tem que ser feito. Então, para agora. É sério o assunto. O que você está dizendo, você vai comer, engolir com farinha isso. Você vai colher. Você tá falando bem? Vai ter coisas boas, parabéns. Tá falando ruim? Se lascou. Aí você não entende porque a tua vida tá do jeito que tá. Então vamos olhar sobre isso, vamos ser observadores de nós mesmos. Esquece o outro, tá? Vamos para nossa batalha interna. Eu observo eu, você observa você e tá tudo certo. O que nós estamos fazendo? Como que é o nosso dia? O que eu tô falando? É muito forte isso. E em Tiago 3:3 diz o seguinte: ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha como isso é forte. A gente só consegue dirigir os cavalos porque eles têm freio na boca. Entende? Então, olha como isso é forte. Pensa em um navio grande, como empurrados pelos ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Então, o leme do navio, olha lá, é pequeno também. Isso tudo eu estou trazendo associação para a gente ver como que é a nossa língua. E o guiar o membro pequeno, ele vem diretamente da natureza, natural. Nós temos que fazer como é feito com os cavalos, guiar a nossa boca, a nossa língua, para onde quer que vamos, porque a Bíblia já diz, no que nós falar dela, nós vamos colher, nós vamos comer. Um navio tão grande, enorme, o maior que tinha. Qual o maior que tinha? Vamos colocar o Titanic aqui. O maior guiador dela era um leme pequeno. Então, olha isso, olha isso. Então, a partir de agora, nós somos o piloto, tá? O piloto. E nós temos que fazer da nossa língua como leme, levar ela para onde a gente quer, levar ela para onde a gente quer, entende? Olha, a gente só vai dizer coisas boas. Vamos fazer esse acordo aqui. Nós somos os pilotos agora, nós temos o governo. Desde onde nós estamos no governo? Nós vamos falar para ela ir e ela vai aonde a gente quer. Não para de falar isso, a gente vai parar na hora. Então, essa é a última palavra, tá? Que a gente tem que começar a falar. Nós temos o governo, eu tenho o controle, o governo, eu tenho o leme. Então, essa é a função aqui a nossa função aqui na Terra é de edificar, é de transformar, é de mudar a nossa língua, a nossa forma errônea de ficar verbalizando as coisas, beleza? Então a gente vai olhar para isso. O que acontece também? A língua, ela é como um incêndio em uma mata, tá? Ela é como um incêndio em uma grande floresta, que é incendiada por uma pequena chama, uma pequena faísca. A língua é o fogo, ela é uma faísca. Então, olha que assustador isso. Quem incendeia, ela é um mundo de maldade. A língua, ela é um mundo de maldade. Então, a gente precisa olhar para isso. Ela ocupa o lugar no nosso corpo e se espalha sobre o mal. Ela espalha todo o mal sobre todo o nosso ser, com o fogo que vem do próprio inferno. Essa língua, ela é colocada e coloca a nossa vida em chamas. Quando, isso gente, é no livro do Tiago, tá? Eu tô lendo aqui para vocês. Quando um Tiago, ele fala da nossa língua, mas a língua da pessoa que está à nossa volta também é uma língua do mal, uma língua do boa. Então, a língua do amigo,
o que esse amigo tá falando. A gente, além de a gente olhar para nossa língua, a gente vai começar a observar a língua dos nossos amigos. Ah, Elaine, mas você falou que não é para cuidar da vida dos outros. Tá, quando você observa os seus relacionamentos, a sua ambiência, você está cuidando da sua própria vida, tá? Isso eu quero deixar claro para você. O que seus amigos têm falado, os amigos que estão em volta de você, você não tem que ficar exposto a coisas negativas. Não tem que ficar. De forma nenhuma. Você não nasceu para isso. Então comece a observar as pessoas que estão à sua volta, o que esse amigo tá falando, tá? Veja se esse amigo tá levantando confusão, conflito, contenda. Saia de perto. Não tem que ficar, tá? Cada um cuida da sua vida e você decide as pessoas que você vai manter na sua vida. É a sua vida, tá bom? Isso é muito sério. Então, cuidado, cuidado. A língua do filho, a língua da mãe, a língua do pai, do irmão, do pastor, do padre. Entende? Presta bem atenção no que essas pessoas estão falando pra você, em cima de você. Não deixe que as pessoas não se permitam o abuso consentido, sabe? A pessoa fica ali verbalizando coisas ruins e você naquele... Não faça isso com você mesma. Se ame. Se ame acima de tudo. Então é sobre isso, tá? O que acontece? Isso pode trazer um conflito muito grande. Tem línguas de pessoas que a gente confia tanto, que acha que a pessoa falando, a gente confia tanto, aprendeu a confiar tanto naquela pessoa, que a pessoa falando mal da gente, pra gente, a gente aceita e recebe. Parou. Você é herdeira, você é governante, você é poderosa, você é a própria cura andando aqui. Não aceite nada menos que isso na tua presença, tá bom? É você que decide. Então, o espaço que as pessoas, aquilo que as pessoas fazem com você é o que você permite. É o tanto que você permite. Não importa quem seja a pessoa. Ela não tem direito de fazer isso com você, a não ser que você deixe. Tá? Aí se você quiser deixar, tá tudo bem, então não importa, não importa, não deixe que as pessoas falem com você. Se tá difícil você entender como que funciona, peça para Deus te dar clareza, te dar visão. Senhor, mostra às pessoas que eu tenho que deixar para trás, porque eu quero o meu próximo nível, eu quero acessar a prosperidade, eu quero acessar a abundância. Então você vai conseguir vir isso. Entenda uma coisa, não importa como seja, não deixe aberturas para as pessoas entrarem e desestruturar a tua família, o teu lar, a tua cura até aqui onde você chegou. Não dê permissão. Não dê permissão. A língua é um órgão destrutivo, ainda mais se você der espaço para as pessoas e poder usar contra você. Firma a tua base em alicerces fortes, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para você. A gente tem que trazer clareza muito de que não importa quem seja, não importa, você não vai dar espaço para essas pessoas fazerem isso, tá? Perceba, o fogo que sai da língua das pessoas, saiba interromper isso imediatamente. Isso é fundamental numa leoa desperta. É por isso que você tem que estar desperta, observando o tempo todo. Saiba interromper o fogo que sai da língua das pessoas à sua volta. Você não tem que ficar. E você vai ter pessoas que vão te ensinar como ser ruim o suficiente, sabia? Você, no teu processo, você vai encontrar tantas pessoas falando, nossa, isso aqui é uma verdadeira escola de ruindade. E você vai aprender com a postura do outro, que não deve ser feito. Olha que interessante. Então, a gente vai entrar nesse lugar. Então, seja uma pessoa que observa as coisas. Para quem tem marido, outros, vou dar uma situação aqui, por exemplo. Tem gente que tem a língua tão de fogo que vai lá e você faz um comentário, sabe, da tua vida, do teu marido, do teu filho, a outra pessoa fala, ah, você acha, se fosse eu não deixava, se fosse eu fazia isso, fazia isso. Então para, evita, não fica falando da tua vida para as pessoas, do teu marido, do teu filho, não faz, para. Tem gente que fala, se você vai lá e fala da pessoa, ela vai colocar mais fogo naquilo, sabe? E vai desestruturar todo o teu lar, tudo aquilo que você edificou. E aí tem gente que fala assim, olha, você viu o que fulano fez? Estragou tal coisa, não sei o que. Se fosse eu teria feito diferente. Você vai se deparar
com pessoas no seu local de trabalho, em outras situações, que você fez tal coisa lá, deu errado, o resultado não é deu errado, né? Deu um tipo de resultado que não foi muito agradável. E aí tem gente que vai fazer questão de falar e vai fazer assim, ó, ah, se fosse eu, teria feito diferente. Quero que você coloque uma coisa na tua cabeça, Leo. Não teria feito nada, porque quem vai fazer não entra com a palavra se. Vai lá e faz e olha o resultado. Não cai na lábia desse tipo de gente, que isso aí é língua de fogo, tá? Que fala assim, ah, se fosse eu, ah, se isso, ah, para, o se não existe. Existe o feito e existe o não feito. Se a pessoa já colocou o se na frente, é porque ela não vai fazer bosta nenhuma. Não vai fazer. Não tem capacidade para fazer. E tá falando daquele que fez e gerou um resultado que não foi muito agradável. Mas os resultados não muito agradáveis podem ser corrigidos. Agora, o não feito e apontando o outro, sai fora, que essa pessoa é problema, é língua maligna que vai atrapalhar a tua relação. Entende? Fez sentido até aí, então, gente? Então, a gente já tá encerrando, tá? A gente já tá encerrando. E eu vou falar aqui o livro de Efésios. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Mas a Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que os ouvem. Olha isso, olha aquele alicerce lindo. Não é para você ficar falando nada. Só alicerce nessa palavra, Efésios 4:29, só sai coisas boas para a edificação, para que a sua boca, o seu corpo se manifeste toda a glória do universo, a glória de Deus, tá? Governe sobre sua língua. Agora a gente vai fazer a nossa mentalização. Esse é um momento muito poderoso, tá? A gente vai fechar os olhos. Lembra que eu falei? Quando a gente fecha os olhos de uma forma intencional, a gente acessa o oculto, a divindade, o feminino, o belo. Então fecha seus olhos. Esse momento só você com você mesmo, tá? Lembra, não deixe que ninguém interrompa você. Não permita que as pessoas façam aquilo que você não queira, tá bom? Respira fundo. Enche o nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Baixando a energia. E agora eu vou trazer essa meditação. Continua de olho fechado, tá? Só você. Para te trazer para agora. Arruma seu corpo. Com o olho fechado. Respirando. Deixa a coluna bem reta. Respira. Se estica. Pode se esticar também, tá? Respira profundamente. Agora totalmente conectada ao presente. Você está no agora, totalmente conectada ao presente. Conectada ao amor. Agora você está conectada ao amor. Respira de novo. Preste atenção na sua respiração. Novamente. Enche o ar e solta. Quero que você preste atenção na hora que você está respirando. Aonde que mexe na sua barriga? Mexe a sua barriga? A hora que você respira, o ar está na barriga ou está no peito? Está no peito. Presta atenção. Isso é muito sério que nós vamos falar. Porque a hora que você respira, você sente que enche o peito ou que enche a barriga? Você já viu a respiração dos bebezinhos que nasce de forma natural? Onde está a respiração deles? Na barriga. Olha que interessante, na barriga. Então, é assim que é o seu modo natural de respirar, tá? Preste atenção na sua respiração. Se você estiver respirando, enchendo o peito, tá disfuncional, não tá relaxando. Então, olha para isso. A respiração natural é na barriga. Olha a barriguinha do bebê. Lembra a barriguinha do bebê? Vai e vem, é assim que eles fazem. Então, se tá no peito, tem tensão. Relaxa e observa. Nós estamos aqui para aprender sobre nós mesmos, tá bom? Então, presta atenção. Agora,
Pra gente voltar mais pro agora, entrar mais no agora. Começa a tocar as suas mãos. Uma mão tocando a outra. Toca a sua mão. Sente a sua mão. Você já sentiu a sua mão assim? Sente a sua mão. Sente os seus ossos. Sente. Traga agora todo o seu corpo para agora. Quando você faz esses movimentos de se tocar, de se sentir, você vem pro agora. Observe a sua mente que vai e vem, em qualquer lugar. Sua mente vai e vem, tá vendo? Em qualquer momento, passado, futuro, a sua mente vai. Vai lá, lembra de alguma coisa, vai no futuro, alinha alguma coisa, vai no passado, relembra de alguma coisa. E você está sentindo o seu corpo agora. Toca a sua mão. Percebe que você não é a sua mente. Você não é a sua mente. Porque você não vai no passado. Você não vai no futuro. É só a sua mente. E para as coisas funcionarem, para a cura chegar, você precisa estar aonde o seu corpo está. Aonde o seu corpo está, Leoa. Você não é os seus pensamentos. Você não é a sua mente. Venha pro agora. Venha pro agora. Você é o seu corpo aqui e agora. É onde você precisa ficar para as coisas funcionarem. Traga o seu corpo pro agora. Fica tranquila. Elaine, eu não consegui fazer, eu não consigo sentir o meu corpo. Eu estou aqui em pânico porque eu não consigo parar de desacelerar. Tá tudo bem, Leoa, isso é só a primeira vez, é um processo. Ame o seu processo, ame o seu processo. Estamos só começando, só começando. Vem pro agora, faça de novo, lembra que é você contra você mesmo. Sinta seu dedinho, ó, as juntas dos seus dedos. Perceba onde está os seus dedos, tá? Fica tranquila, não se apavore, não se cobre tanto. Com amor, nós juntas vamos chegar onde queremos, que é a cura interior. Então deixa o processo acontecer, só se toca, se sinta, tá? Não se cobre tanto, não se julgue, fica tranquila, só se permita, só se renda ao processo. A cura é individual e começa de dentro para fora, se olhando, olhando para você. Quando você se cura, outras pessoas são curadas, outras vidas são transformadas. Respira fundo. É o seu processo de autocura. É o seu processo. Fica tranquila. Olha para o seu dedo. Olha. Veja isso. Consegue sentir, olhar. Então, olha, presta atenção. Olha para o seu dedo anelar. Ó, veja se o seu dedo mexe, seu dedo mindinho. Qual dedo mexe de forma mais diferente? Quando você mexe o dedo anelar, o outro dedo mexe quase sem querer. Como que é o teu aí? Então, venha pro agora. Comece a olhar os seus movimentos. Como que é o seu polegar? Como que é o seu polegar? Ele é mais comprido, tem a cabeça maior, ele é mais fino. A sua mão, todos os dedos são iguais. E os traços da sua mão? Que letra forma o traço da sua mão? Você já olhou? Olha para sua mão, olha atentamente. Quantos riscos tem na sua mão? Você já contou quantos riscos tem? 1, 2, 3. Vem vindo pro agora. Busca, olha esses riscos, olha, examina a sua mão, como alguém procura um tesouro, olha bem olhado tudo isso, olha, veja como se fosse um tesouro, como se fosse um mapa do tesouro, vai olhando, olha, Elaine, eu nunca tinha visto que a minha mão formava a letra M, ou a letra V, ou a letra I, então presta atenção. Isso é você. Olha isso, examina a sua mão, olha seu rosto, seus olhos, sua sobrancelha. Olha que interessante.
Quero que você entenda e perceba que isso é você. Você é única. É o seu DNA. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém. Você é exclusiva, única. Então sorria, respira fundo. Olha a sua impressão digital, única. Ninguém igual a você. E perceba isso. Deus, ele é perfeito. E o perfeito só cria coisas perfeitas. Fica tranquila. Perceba. Olha que momento perfeito. Você fazendo isso, você se une a Deus. Quando você vem para o agora, você começa a experimentar Deus. Porque Deus, ele só está no agora. Deus, ele só está no agora. Toda vez que você quiser entrar em Cristo, sentir a presença, a graça dele, você vai respirar fundo. Vai respirar fundo. E entrar na presença dele. Elaine, por que respirar fundo? Porque a respiração é o sopro, é o Espírito Santo de Deus em nós. Então, as promessas que Deus tem para você só serão realizadas no presente. Só no presente. Por isso que eu quero trazer você sempre para o agora. Se toque, se ame, se abrace. Se abrace, sinta você única, perfeita, criada pelo perfeito. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Então agora você vai voltando pra cá, olha pra mim. Está tudo bem? Tá tudo bem aí? Fez sentido até agora pra você? Então, o que eu quero trazer pra você é o seguinte: sempre se conecta com agora, sempre se conecta com agora. Deixa a hashtag aqui pra mim, ó. Mais conexão e menos ansiedade. Só pra ver se vocês estão conectados aqui. Mais conexão e menos ansiedade. Então é isso que eu quero trazer pra você hoje. Hoje começamos os dias conectados agora. Conectados no presente. Entende? Olha que legal. A gente começou o dia conectado no agora. Conectadas no presente. Então é isso que eu quero que vocês continuem nessa jornada, no momento presente. Faça seu jejum, tá bom? Faça seu jejum da língua, silencia. E bora sacudir o planeta, né? Bora sacudir o planeta. Acabamos por aqui, tá? Beijo grande no coração. Beijo grande no coração. E até amanhã. Esfrega as mãos. Já é. Beijo, tchau, tchau.